Muitos pregadores famosos afirmam que a Bíblia é um GPS. Infelizmente, eu tenho que discordar. Assista esse vídeo até o final e depois me diga se eu estou errado ou se você entendeu por que eu disse isso. Na jornada da vida, muitas vezes nosso caminho é difícil, mas nós não podemos desistir. A música que ouviremos com os Arautos do Rei, antes do nosso assunto de hoje, fala justamente sobre isso. Sto cansado e sem forças, mas hei de avançar, até meu Deus receber-me em seu lar, onde tudo reluz, e o Cordeiro é a luz, onde as noites são claras sem par, mas no vale dia paz hei de ter, mas no vale a paz hei de ter, e rago que a dor e a tristeza suceda ao prazer, pois no vale só paz hei de ter. Lá o urso é manso e o lobo também, o cordeiro e o leão se dão bem, crianças conduzem as feras com amor, e o trouxer-me para o Senhor, mas no vale dia paz hei de ter, mas no vale a paz hei de ter, e rago que a dor e a tristeza suceda ao prazer, pois no vale só paz hei de ter. Vou contar a vocês o que aconteceu conosco há alguns dias atrás. Viajamos da nossa localidade até São Paulo, porque duas pessoas da família estavam chegando dos Estados Unidos para visitar. Foram várias horas de viagem. O problema é que, como não viajamos sempre para São Paulo, é muito raro isso acontecer, havíamos nos esquecido de que em São Paulo existe um rodízio de veículos. Tem dia que a sua placa do carro não pode circular em determinados horários. Saímos alta madrugada e conseguimos atravessar São Paulo pouco antes de o rodízio começar. O problema era a volta. Seria uma viagem longa e seria complicado esperar dar o horário que nós pudéssemos transitar novamente. Não deu outra. Era um imprevisto. Então usamos o GPS. Procuramos um caminho por fora de São Paulo até uma rodovia conhecida, de onde nós iríamos pegar uma estrada até chegar ao nosso destino. O problema é que o GPS nos mostrou o caminho que seria o mais curto, através de uma estrada terrível. Eu não costumo usar GPS.
só mesmo em situações extremas, muito necessárias, imprevistos. Geralmente, quando viajo para qualquer localidade no Brasil, eu primeiro consulto o mapa e com o mapa eu verifico quais são as melhores opções e planejo tudo adiantado. Mas não era esse o caso. Então foi preciso improvisar. E o improviso foi pior do que se antes tivesse sido possível planejar, porque eu com certeza teria escolhido outra rodovia, mesmo que fosse um trajeto muito mais longe, para depois pegar o caminho que nos levaria ao nosso destino. Mas não foi essa a única vez que tivemos problemas com o GPS. Eu não me lembro quanto tempo faz. Estávamos em algum lugar e, por algum motivo, foi preciso nos deslocarmos de um local para outro numa região desconhecida. Ativamos o GPS e qual foi nossa surpresa quando descobrimos que ele tinha acabado de nos colocar dentro de uma comunidade, conhecida antigamente como favela. A preocupação apareceu. Ficamos orando o tempo todo e correndo o máximo possível para sair de lá o mais depressa possível, porque estávamos numa situação de alto risco por causa do caminho ensinado pelo GPS. No nosso caso, quando passamos por aquela comunidade, tudo correu bem, graças a Deus. Conseguimos sair rapidamente de lá e tudo correu bem. Mas não foi tão simples assim com a atriz Fabiana Carla, da Rede Globo. Ela estava com a família quando o GPS os levou por dentro de uma comunidade. Infelizmente, o carro dela foi atingido por disparos. Ninguém se feriu, mas o susto com certeza foi inesquecível. Um deputado estadual do Rio de Janeiro também passou por uma situação complicada. Voltando de viagem com a família, o GPS fez com que ele entrasse dentro de uma comunidade. Não deu outra. O carro também foi alvejado por disparos. Todos saíram ilesos, embora o carro tenha chegado ao destino com furos. Houve um outro caso, quando 2 italianos que moravam em São Paulo estavam passeando no Rio de Janeiro, quando a mesma coisa acontece. O GPS indica um caminho inconveniente e eles são atingidos por disparos dentro de uma comunidade, porque o GPS havia indicado um caminho inconveniente. Eles procuraram socorro médico, foram atendidos, tudo terminou bem, mas a situação, com certeza, foi uma situação muito grave. Um dos casos mais graves foi o de Daniela Soares, de 38 anos, em Florianópolis. A mesma coisa aconteceu. O GPS indicou um caminho inconveniente por dentro de uma comunidade e o carro foi atingido. Infelizmente, com 38 anos, ela não sobreviveu. O autor do disparo foi localizado, foi identificado e se apresentou à polícia. O impressionante foi que ele relatou que achou que o carro era de uma facção rival, ele estava com a arma na mão e, segundo ele, a arma disparou sozinha. O delegado de polícia que registrou o fato disse: essa é a versão dele, não é o que nós estamos sabendo. Esse caso do rapaz que disse que a arma disparou sozinha lembra o caso de Arão, irmão de Moisés, o caso relatado na Bíblia. Ele disse que, no incidente do bezerro de ouro, foi sem querer. Ele jogou o ouro no fogo e saiu aquele bezerro. Os líderes religiosos que agem com irresponsabilidade hoje em dia, quando forem chamados às contas diante do juízo divino, vão dizer o quê? Foi sem querer querendo? Que GPS não é uma boa opção, na maioria dos casos, é uma coisa que aparece até mesmo em filmes, em desenhos animados. Alguns de vocês com certeza assistiram aquele desenho
carros. Lembram do Relâmpago McQueen? Tem um certo ponto que no primeiro vídeo, no primeiro filme, ele está construindo uma avenida que ele destruiu acidentalmente. Naquele instante, aparecem na cidade 2 vans, 2 peruas. E o que acontece com esses 2 personagens? Van, o esposo, está convencido de que não precisa de mapa. Ele tem um GPS, nunca mais precisou de mapa. Instantes depois, eles ouvem uma história do Relâmpago McQueen, ficam assustados, ligam o alarme e saem correndo da cidade. Familiar, não é? Irônico até que a mídia, a arte, brinque com uma coisa que está se tornando tragédia para muita gente. A primeira razão pela qual eu não creio que comparar a Bíblia com o GPS seja uma boa comparação, a primeira razão acho que você já entendeu. É porque GPS erra. A Bíblia não erra. Se formos fazer uma comparação, seria mais apropriado compararmos a Bíblia com um mapa, não com o GPS. Outra diferença, apenas um aspecto comparativo entre a Bíblia e o GPS, é que a Bíblia não muda o caminho correto. O GPS, você está indo, qualquer coisa que der errado, ele vai adaptando o caminho, ele vai se moldando ao momento. O GPS é relativista. A Bíblia é absoluta. O caminho certo é certo. O caminho errado nunca vai ser certo. O GPS induz a seguir um caminho. O mapa apenas mostra as opções e deixa a pessoa escolher o caminho. Faz a pessoa usar a cabeça. O GPS quase que sugere uma confiança cega. O mapa requer observação, estudo das opções, raciocínio lógico, planejamento. A Bíblia também. A Bíblia não tem uma placa de igreja escrito lá, siga a igreja tal. Ela mostra a verdade e deixa que você descubra o caminho que deve seguir. Ela mostra o caminho, mas você tem que usar a cabeça para seguir por esse caminho. O mapa exige que a pessoa pense. A Bíblia exige que a pessoa pense. O GPS não. O GPS é a opção fácil para os preguiçosos, para os acomodados, aqueles que preferem a zona de conforto e ter tudo com mais facilidade. O GPS tem muitas caras, muitos nomes, muitos títulos, muitos rótulos, muitas placas. Você pode encontrar um aplicativo com o nome de Google Maps, Waze, Apple Maps, TomTom Go e por aí vai. Você tem muitos nomes para o seu guia quanto ao GPS. Sabe o que isso lembra? Quando as pessoas vão atrás de um pregador. Os pregadores são diferentes. As igrejas são diferentes. O mapa é o mesmo, mas o aplicativo indica muitas vezes um caminho errado. Por isso, dizer que a Bíblia é um GPS não é uma boa comparação. GPS espiritual, sabe o que é? São os líderes religiosos, são os pregadores. Estes estão sujeitos a falhas, a Bíblia não. A Bíblia por vezes diz uma coisa, a igreja diz outra. O pregador diz outra. O líder religioso diz outra. Assim também existem muitos GPS espirituais por aí, representados pelos nomes de diversas igrejas e pregadores. E você não tem ideia como é fácil um ser humano falar uma coisa que não passa de dedução, que não tem base bíblica alguma. Mas as pessoas preferem acreditar e seguir, porque veio da fonte na qual eles confiam, ainda que essa fonte seja um GPS espiritual e não o mapa Bíblia. GPS é tecnologia.
Uma tecnologia que está transformando pessoas em marionetes virtuais, levando-os a acreditar facilmente nas informações que recebem e acostumando-os a querer tudo fácil, tudo simples, tudo à mão, sem terem que sair da zona de conforto. Isso leva pessoas a se tornarem cristãos virtuais, tão virtuais que até desconhecem o que significa pegar a Bíblia com as próprias mãos e estudar, pesquisar assuntos, comparar texto com texto e tirar suas próprias conclusões. Hoje os cristãos virtuais deixaram a Bíblia de lado e se contentam com o ato de colocar um fone de ouvido e ouvir o conteúdo de um vídeo ou a narração de um texto, simplesmente porque isso é mais fácil, porque isso dá menos trabalho. E esses cristãos, sim, são guiados por GPS. E o GPS é a fala de líderes religiosos que supostamente usam a Bíblia para ensinar. Mas se esses líderes religiosos realmente usam a Bíblia, então por que existem tantas religiões se a Bíblia é uma só? Esses cristãos virtuais escolhem um líder ou pregador para dele ouvir as palavras que aprecia. E se esse líder fala algo que não está na Bíblia, as pessoas continuam a seguir pelo caminho indicado, sem se importar tanto se esse caminho está realmente levando para o céu ou passando por dentro de uma comunidade perigosa, onde a viagem pode acabar mal. Você sabe qual a solução de Jesus para o problema do GPS? Conhecimento pessoal de Deus e da sua palavra. Ele mesmo disse, João 14, verso 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Como que as pessoas podem saber esse caminho? Ele mesmo respondeu, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versos 31 e 32. E conhecereis a verdade. De fato, eu teria outros assuntos, talvez até mais urgentes e importantes do que esse, os quais devo apresentar durante as próximas semanas. Mas escolhi este por duas razões bem significativas. Você precisa ser como os bereanos, como os de Bereia, que não aceitavam um GPS espiritual pregando alguma coisa e tudo bem, seguiam cegamente. Não, eles iriam conferir dia a dia na Bíblia para saber se o que estava na Bíblia era aquilo. Eles sabiam o verdadeiro significado de e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. GPS espiritual não te leva para o céu. E é por isso que a Bíblia diz, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Provérbios 16, 25. O outro motivo de eu ter trazido esse assunto primeiro é porque no encerramento de todos os vídeos, com as nossas mensagens aqui no canal, Seu Motivo de Esperança, nós vamos lembrar esse verso. Nós vamos dizer, lembre-se que está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então fazia sentido que eu primeiro trouxesse a você essa mensagem dizendo, não siga GPS espiritual. Tenha ele rótulo de igreja, tenha ele título de pregador, siga o mapa da Bíblia. A Bíblia não muda, a Bíblia não erra, GPS pode te levar para um caminho errado. Você não precisa de um GPS espiritual baseado em argumentos humanos, mostrando um caminho que de repente pode levar você para um desastre. Você tem um mapa perfeito. A Bíblia não é um GPS espiritual. A Bíblia não erra. GPS espiritual, seja ele um pregador, seja ele uma igreja, estão sujeitos a errar. A Bíblia não vai errar. Se as orientações da Bíblia forem devidamente seguidas, com certeza você não vai errar o caminho. E é por isso que dia a dia seu dever é buscar a Escritura. Busca a Escritura, Santa Escritura,
busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga o Rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta e graça plena, ali terás pleno perdão. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca trilhar a régia via, que te conduz para a cidade, que o grande livro te anuncia. Vai indaga o Rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta e graça plena, ali terás pleno perdão. Depois do que dissemos, talvez alguém tenha se perguntado: todas as igrejas se tornaram meros GPS espirituais? A resposta é não. Deus tem na Terra aquilo que Ele mesmo chama, através das Escrituras, de coluna e baluarte da verdade. E as outras, como ficam? Tudo isso nós veremos no próximo vídeo. E até lá, lembre-se das palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.